Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o vereador de Fortaleza, Léo Couto, do PSB. Como está a relação do PSB com o PT do governador Eumano e com o PDT do prefeito Sarto? Vamos fazer um balanço dos primeiros 2 anos de mandato do entrevistado. Qual o cenário, na visão do convidado, das eleições municipais em Fortaleza? Ainda, os planos de Léo Couto e do PSB para as eleições do ano que vem. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Leonardo Couto Bezerra é formado em administração. O convidado atuou nos setores público e privado. Léo Couto foi assessor na Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. Também trabalhou na Casa Civil do Governo do Estado. O entrevistado está na 3ª geração de vereadores de Fortaleza. Léo foi eleito em 2020 para o 1º mandato. O convidado é filiado ao PSB. E é com o vereador de Fortaleza, Léo Couto, que converso no programa de hoje. Vereador, muito obrigado pelo convite aceito. É sempre uma honra tê-lo aqui nos estúdios da TV Otimista. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado a todos que nos assistem. Importante canal de comunicação para a gente divulgar o nosso trabalho. Eu sempre digo que as pessoas têm que se interessar cada vez mais pela política, porque a política é que move, né, e impacta diretamente na vida do fortalezense, enfim, do brasileiro. Então, para começar, quem quiser lhe acompanhar nas redes sociais, como é que faz, vereador? Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais e acompanhar quem você votou nas eleições passadas, eu sempre falo isso, tanto para seus deputados federais, estaduais e seu vereador, né? Então é importante a gente acompanhar para saber o que é que está fazendo e cobrar, isso. Erivaldo, né? Nós temos aí vários assuntos polêmicos que vamos tratar aqui, taxa do lixo é uma delas, aumento das passagens, mas enfim, quem quiser nos seguir é Léo Couto Bezerra, né, no Instagram e no Facebook. Gosta de um debate nas redes? Recebe algum tipo de colaboração, vereador? Recebemos, é importante, né? Hoje a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, como a política mudou, isso. Como a política é dinâmica e as redes sociais estão aí para a gente ter esse contato direto, né, com a população. Eu que sempre tiro 1 ou 2 dias para andar na população, sempre que digo, Erivaldo, que a palavra é equilíbrio. Então a gente tem que ter esse equilíbrio no parlamento, na Câmara Municipal, para debater, né, as proposições, para legislar, né, para colocar proposições importantes para o povo de Fortaleza, mas a gente tem que escutar também na ponta o que é que a população está falando, né? E a população de Fortaleza está muito machucada com essa gestão que está aí do prefeito Sarto. O senhor diria então que atua em 3 frentes, né? Na Câmara Municipal, a sede do Legislativo, nas redes sociais e também andando, conhecendo a cidade, o famoso olho no olho, né? Exatamente, é importante. E assim, as pessoas às vezes chamam que o Léo Couto é muito aperreado, né? Eu sou aperreado porque você tem uma limitação, né, no parlamento. E eu gosto muito de executar, eu gosto muito de ver as coisas acontecendo. Por isso que eu tento unir muito a iniciativa privada, né, o poder público, o terceiro setor, para a gente tentar viabilizar e fazer projetos que impactam na vida do fortalezense, onde nós temos vários aí já acontecendo. Muito bem, vereador. Dito isso, vamos aqui a um ponto que eu considero importante nessa metade de legislatura, né? 2 anos se passaram, já estamos olhando para o ano que vem, quando teremos novamente eleições municipais e para a Câmara Municipal. E aí eu lhe pergunto, como está o mandato do vereador Léo Couto? Bom, a gente trata o mandato, né, toda a minha equipe, aí eu tenho que enaltecer a todos que trabalham comigo, que a gente não consegue fazer nada sozinho. Sim. Né? A gente trata o nosso mandato como uma gestão. Então, desde o início, né, em 2021, a gente iniciou com um planejamento do 1º semestre, onde é que a gente queria chegar no 2º semestre, onde é que a gente queria chegar no 2º ano do mandato, e a gente, graças a Deus, conseguiu efetivar muitas ações, né, na nossa cidade, como eu disse, vários projetos que se tornaram realidade, mas não por causa de parcerias com a Prefeitura de Fortaleza, mas sim com a iniciativa privada do terceiro setor. Né? Nós tivemos alguns projetos, aliás, nós tivemos um projeto aprovado, que virou lei, que é a PCC, eu fiz inclusive
um vídeo, nós falamos, inclusive, na outra entrevista aqui, que a área do ciclista de competição da nossa cidade, né, nós destinamos uma área ali perto da cidade de Fortal, o prefeito Sarto, né, sancionou essa lei e até hoje ainda essa lei não virou realidade, né? Mas, em contraponto a isso, nós temos também alguns projetos, como o Beco Céu, né, que é um beco lá na favela do Inferninho, ali no Quitino Cunha, que a gente está transformando, é um laboratório, nós estamos transformando, vira naquele beco que antes era um beco escuro, que se via só para coisa ruim, né? E hoje é um beco céu, ali na favela do Inferninho, para você ver como o nome aí é contraditório, mas nós colocamos exatamente para fazer esse impacto. Hoje nós temos reforço escolar, nós temos projetos do governo do estado de esporte, nós temos aula de inglês, nós vamos ter a cozinha também, que é um projeto do governo do estado ali dentro do beco. Essa semana dei uma palestra lá para os jovens lá que tem alguns cursos, então nós estamos fazendo esse laboratório e transformando vidas lá no beco. Isso é um dos projetos que tornou-se realidade. Entendi. Agora há pouco, rapidamente, quando o senhor falou do projeto em relação aos ciclistas, o senhor colocou ali um contexto para o prefeito Sarto, um tanto quanto ali crítico, né? Como é que está a relação do vereador com a Prefeitura de Fortaleza, com a gestão José Sarto? Bom, rapidamente, para a gente fazer um breve histórico aí desses 2 anos, né? Foi eleito na base do prefeito Sarto, acreditando num projeto, né, que vinha de um grupo vencedor. Fizemos o primeiro ano, como eu disse, como gestão, né, planejando com projetos importantes, parcerias com a iniciativa privada, como eu falei, com o terceiro setor, né, e aí veio a eleição de 2022, né, como todos sabem, foi uma eleição muito difícil, uma eleição dura. Traumática, né? Traumática, digamos assim, até hoje. Isso. Onde o grupo se dividiu, né? Infelizmente o grupo se dividiu, e aí projetos foram sido levados para, digamos assim, para a prefeitura e o governo do estado, né? Então dividiu ali naquele momento. Eu tive que fazer uma escolha e não podia sair do meu grupo político ao qual pertencia, né? Você leu bem o meu histórico aí, trabalhei na Casa Civil, né? Naquela época com o secretário da Casa Civil, Elcio Batista, e com o governador Camilo Santana, né? Infelizmente, o Elcio seguiu aí juntamente com o PSB, para seguir com o ex-prefeito Roberto Cláudio ao governo do estado, e nós seguimos o nosso grupo que a gente já estava anteriormente, que era com o governador Camilo, né? E agora, governador Camilo, né? Ex-governador Camilo e hoje ministro, e o governador Elmano. Foi um momento difícil, mas também que a gente conseguiu crescer, que a gente conseguiu mostrar o nosso valor, né, que a gente se posicionou. Eu acho que na política, Erivaldo, a gente tem que se posicionar, né? Naquele momento, muitos me chamaram de doido, que o PT naquele momento não tinha chance, que o favorito era um, era outro, mas assim, a gente não está na política por negócio, nem por salário, né? A gente está na política por ideologia. Então, se eu tinha sido eleito, eu tinha trabalhado, acreditava no projeto do governador Camilo, até então governador Camilo, hoje senador, eu não tinha como desvirtuar para outro projeto. Apesar de gostar muito, né, e admirar muito o ex-prefeito Roberto Cláudio, mas eu tinha que seguir, né, o meu pensamento e ser fiel aos meus princípios. Então, naquele momento, segui com o governador Camilo, fui um dos coordenadores da campanha Elmano, Camilo e Lula em Fortaleza e conseguimos êxito aí com uma votação expressiva em Fortaleza. Certo. E de lá para cá, a dinâmica sua com a base do prefeito Sarto, com a base do próprio Palácio da Abolição, acabou evoluindo para uma pré-candidatura à presidência da Câmara que acabou não indo às vias de fato. Me conte um pouco dessa experiência, vereador. Exato. Aí vamos continuar cronologicamente aí os fatos, né? Nós fomos para uma eleição, como eu disse, nós ganhamos no primeiro turno, Erivaldo, mas foi uma eleição muito difícil, né? Foi uma eleição muito difícil. Nós tivemos que fazer as nossas equipes de caminhada, de carreata, meio que em cima da hora, né? Praticamente todos os vereadores estavam apoiando o ex-prefeito Roberto Cláudio naquele momento. Curta, né? Uma campanha de tiro curto, quer dizer, a gente não podia errar, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu o êxito aí, uma votação expressiva em Fortaleza, como eu falei. E a partir dali, na verdade,
nesses 2 primeiros anos, o diálogo foi muito pouco com o prefeito Sarto. Você tem ideia, eu como vice-líder do prefeito, só fui recebido 2 vezes. E olha, Erivaldo, eu não sou de perturbar muito, não. Para você ter ideia, eu levei o projeto Jovens pelo Futuro, que é um projeto na área de programadores, onde o presidente da Salesforce do Brasil veio aqui em Fortaleza para ser recebido pelo prefeito. Infelizmente, o prefeito não marcou a agenda, depois desmarcou, né? Mas eu entregar o presidente da Salesforce dele aqui em Fortaleza para fazer um projeto Jovens pelo Futuro na área de programador, que era fazer o treinamento nos Cucas de Fortaleza, na área de programador, e no final desse projeto, as pessoas já saíram empregadas, era emprego na veia. E a gente não conseguiu diálogo com o prefeito Sarto. Esse projeto parou, foi para algum destino? O projeto parou, né? O projeto parou, nós demos a entrada na Câmara, o projeto parou, não virou lei. Nós temos aí o Paulo Vieira, por exemplo, também, que é um coach, amigo meu, queria fazer o Instituto Paulo Vieira, né? Queria só um terreno para construir, para investir mais de 2 milhões de reais, para cuidar mais de 300 jovens. A gente também não conseguiu diálogo para viabilizar esse terreno, essa sessão, que seria de 20 anos desse terreno. Então, assim, são vários outros projetos que a gente não conseguiu. As frustrações foram se acumulando. Né? Foram se acumulando. E aí nós tivemos o desgaste da eleição, né? Logo depois da eleição nós colocamos o nosso nome, né? Alguns colegas vereadores, o nosso grupo político entendeu que naquele momento era importante a gente colocar o nosso nome para a presidência da Câmara de Fortaleza, mas no decorrer do processo, a gente, numa tentativa do senador Cid Gomes de viabilizar, né, de diminuir esse tensionamento que foi ocasionado por causa da eleição estadual, pediu que a gente retirasse. Nós tivemos uma conversa muito longa e muito importante com o senador Cid Gomes. Conversei com o senador Camilo, conversamos com o governador Elmano, com o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, que faz parte aqui do nosso projeto, né, que eu tenho afinidade com todos eles. E a gente achou que naquele momento era importante a gente retirar a nossa candidatura e tentar fazer um ajuste, digamos assim, PDT, PT, ou digamos assim, um gesto, para que a gente pudesse diminuir esse tensionamento. Porém, após isso, né, mais um desgaste, nós tivemos aí a colocação da taxa do lixo, que é uma taxa completamente, no meu ver, irregular, né, ela foi de forma irregular aprovada, e eu não tinha como me posicionar de outra maneira, Erivaldo, senão contra mais uma taxa da nossa cidade, até porque nós tivemos várias atecnias aqui na aprovação dessa taxa. Certo. Então, diante desse desgaste, eu tive que entregar a vice-liderança do partido, e aí o resto, o pessoal já sabe o que aconteceu, o que está acontecendo até hoje. Né? Tá certo. Esse tema taxa do lixo é muito importante, eu queria que a gente debulhasse um pouco ele, e começando, por gentileza, pelos fundamentos, né? Onde que houve irregularidade, o senhor fala na tramitação, no processo de votação? Não. Nós tivemos algumas atecnias aí no processo. E Câmara propriamente. E eu queria explicar para a população de Fortaleza da maneira mais didática, né? Breve, didática e simples possível. Né? Nós fomos chamados às pressas no recesso legislativo, né? Recesso, que é em janeiro, nós fomos chamados. E no regimento fala que nós não podemos ter sessões ordinárias no período de recesso. E para a tramitação? E para a tramitação de uma aprovação de uma taxa, é preciso ter sessões ordinárias. Entendi, que é o rito, né? Que é o rito. Então, já aí o primeiro processo errôneo. Né? Foi aprovado às pressas, sem passar pela comissão temática dela. Passou só pela CCJ e pela comissão de orçamento. Para o fortalezense entender, ela teria que ter passado também, para seguir o regimento, pela Comissão de Meio Ambiente. Não houve a reunião conjunta que o próprio regimento prevê? Teve a reunião conjunta, CCJ e orçamento. A de Meio Ambiente ela não foi passada pelo vereador Gabriel. Mais outro erro que ocorreu na tramitação da aprovação do processo. Quem é que define se deveria passar ou não? O presidente da Câmara, naquele momento, tinha que definir... Porque meio ambiente não é distante da taxa do lixo ou eu estou falando... Não entendi. O tema taxa do lixo é pertinente ao meio ambiente, né? Completamente, porque nós estamos falando dos resíduos sólidos,
Nós estamos falando da destinação do lixo da nossa cidade. Nós estamos falando único e exclusivamente do meio ambiente. Nós estamos falando único e exclusivamente do meio ambiente para preservar o meio ambiente, para a gente reciclar o lixo e aí não passa pelo meio ambiente. Então, assim, era esse esclarecimento que eu queria. Né? Então, assim, é um negócio completamente sem nexo, ao meu ver, né? E contra o regimento. Né? Então, assim, nós tivemos mais esse problema. Nós tivemos aí, e aí o fortalezense está sentindo na pele agora, chegando os boletos, nós temos agora duas taxas, o IPTU e agora a taxa do lixo, sendo cobrada, povo de Fortaleza, pelo metro quadrado, onde pela lei federal isso não pode, duas taxas serem cobradas pelo mesmo, pelo metro quadrado. Pela mesma referência. Pela mesma referência, pela mesma base de cálculo, pela lei federal, a mesma base de cálculo não pode ser cobrada duas vezes. Já que o IPTU está sendo cobrado, a taxa de lixo não poderia ser cobrada. Essa semana me ligou um colega meu, Erivaldo, perguntando se ia ter que pagar a taxa de lixo do terreno dele. Como você, muito fortalezense, deve ter recebido. Como é que um terreno que não gera nenhum resíduo sólido, que não gera lixo, eu vou pagar uma taxa de lixo? Nós tivemos, aí tem várias, eu estou escolhendo aqui algumas, Erivaldo. Nós temos uma empresa, de um colega meu que me ligou, dizendo que, Léo, eu por ser uma empresa, eu já pago uma coleta de lixo para vir para cá. Particular. Quer dizer, eu estou pagando a coleta de lixo particular e agora eu vou ter que cobrar a taxa de lixo também, duas vezes. Né? Então, assim, o povo de Fortaleza muitas vezes não está entendendo, o Pirambu está pagando. O prefeito fala, a prefeitura fala numa margem de isenção muito larga, que chega, segundo a gestão diz, a 70% dos imóveis. É isso mesmo? Não existe clareza. Até hoje, povo de Fortaleza, a gente não sabe quanto é que vai ser recolhido através da taxa do lixo. Até hoje nós não sabemos. Mas quem está pagando as isenções é você, fortalezense. Tem gente que está pagando as isenções, mais do que os outros. Entendi. Vereador, dada a relevância do tema, eu vou pedir licença ao senhor para a gente fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta neste e em outros assuntos, tá bom? Daqui a pouco, portanto, mais bate-papo com o vereador de Fortaleza, Léo Couto. Ele é do PSB aqui conosco, batendo papo sobre taxa do lixo e outros assuntos que dizem respeito ao mandato, à atuação do parlamentar na capital do estado. Você está na TV Otimista, que é o programa Política. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui é o programa Política que recebe hoje o vereador de Fortaleza, Léo Couto, do PSB. Para quem ainda não anotou, sua rede social, como é que faz, vereador? @Léo Couto Bezerra. @Léo Couto Bezerra. Acompanha a gente aí na rede social, tem muita coisa bacana, muito conteúdo importante para o fortalezense. A gente havia ido para o intervalo quando o senhor falava de alguns pontos questionados, né, na chamada lei que instituiu a taxa do lixo em Fortaleza, que está inclusive sob júdice, está sendo questionado na justiça. Nos conte aí rapidamente em que pé está, vereador. Na verdade, nós entramos em várias esferas, vamos entrar em todas as esferas possíveis para tentar barrar essa taxa. Como eu falei aqui, é completamente irregular. E aí, fortalezense, a prefeitura está divulgando, né, que está sendo obrigada a criar essa taxa do lixo. E hoje é muito fácil. Hoje você tem a Google aí, ó, dá um Google e pesquisa, tá? E pesquisa para você ver o que eu estou lhe dizendo é verdade. As prefeituras, na lei federal, diz que realmente são obrigadas as prefeituras a fazer uma taxa, né, de resíduos sólidos, destinar... Que é o marco do saneamento. Marco do saneamento, destinar os resíduos sólidos. Porém, nessa mesma lei, aí pesquise, fortalezense, o que eu estou dizendo é verdade. Nessa mesma lei diz que as prefeituras que tiverem envergadura financeira para absolver, né, essa coleta, e aí Fortaleza já tem mais de 20 anos fazendo essa mesma coleta com a mesma empresa, elas são desobrigadas a fazer essa taxa. Pesquise o que o seu vereador aqui está dizendo, é verdade. Essa lei é tão sem nexo, fortalezense, né, Erivaldo,
que ela está sendo cobrada através de 1 metro quadrado. Quer dizer, vou dar um exemplo bem simples para você, fortalezense, entender. Se você mora num apartamento de 100 metros quadrados, que só reside uma pessoa e está produzindo lixo de uma pessoa, vai pagar a mesma coisa que o seu vizinho desse apartamento, que mora nos mesmos 100 metros quadrados, mas que tem, por exemplo, 10 pessoas produzindo 10 vezes mais lixo e resíduos sólidos, vai pagar a mesma coisa. O parâmetro, então, deveria ser a pesagem do lixo, é isso? Não, o parâmetro deveria ser a quantidade de pessoas. Ah, sim. Se eu tenho 10 pessoas numa casa, eu produzo mais lixo. Sim. Concorda? Então tem que ter uma destinação e tem que ser pagar mais caro, teoricamente. Se eu tenho uma casa que só mora uma pessoa, eu vou ter menos lixo, vai produzir menos lixo. Eu estou pagando a mesma coisa. Quer dizer, está colocando um critério de metro quadrado. Terreno está sendo pago a taxa do lixo. O que é que produz de lixo? Um terreno. Só uma dúvida, vereador. O senhor falou agora há pouco, no primeiro bloco, sobre a comparação entre a lei da taxa do lixo e o IPTU. O IPTU não tem uma base no valor venal também? Tem uma base no valor venal na quantidade de metro quadrado. Que soma a quantidade de metro quadrado, né? E aí o valor do metro quadrado é colocado isso. Vai gerar o valor. Vai gerar o valor. Quer dizer, a base de cálculo também é o metro quadrado. Então a base de cálculo pela lei federal não pode ser a origem da base de cálculo, né? Não pode. E aí, eu sei que é muito difícil defender esse governo. Não é fácil. Na Câmara a gente vê os vereadores gaguejando. O senhor votou como, vereador? Votei contra a taxa do lixo. Votei contra a taxa do lixo. E aí, porque antes já havia esse clima aí. Foi o outro desgaste que nós tivemos com o prefeito Sarto. E aí, a partir daí, né, não comunando com a taxa do lixo, né, contra o empréstimo de mais de R$1 bilhão que o prefeito colocou, é um cheque em branco que nós estamos dando para o prefeito Sarto. E eu não sou contra o empréstimo, Erivaldo. Não sou contra o empréstimo. Eu sou contra a mensagem que chegou pedindo um empréstimo de mais de R$1 bilhão e a gente sem saber explicitamente com que consiste isso aí. Certo? Então, é por isso. Eu sou contra o aumento das passagens de ônibus, que foi a mais cara do Brasil. Então, eu não poderia votar contra a população. Então, mediante disso, eu tive que entregar a vice-liderança do prefeito Sarto e aí nós tivemos um desgaste que hoje nós estamos aqui numa maneira independente e votando a favor da população. Para fechar esse ponto, taxa do lixo, onde está sendo questionada, em que instâncias estão sendo protocoladas as ações? Nós protocolamos no Ministério Público Federal, nós vamos protocolar no Ministério Público Estadual, no OAB, né, em todas as esferas possíveis, que nós vamos tentar juridicamente barrar essa taxa do lixo. E só um ponto que eu queria colocar, que eu estava falando, para que não atrapalhar o raciocínio, é muito difícil defender essa gestão. O líder do prefeito subiu na tribuna semana passada, Erivaldo, para mostrar o cartão Ecoponto e dizendo que com aquele cartão o fortalezense poderia conseguir por mês, colocando os resíduos sólidos, né, para reciclagem, que nem plano de reciclagem nós temos, né, até R$ 1.500. E aí nós fizemos o cálculo, até o vereador Gabriel fizemos o cálculo, está aqui, certo? Onde o quilo do papelão é 0,15 centavos. E aí, fortalezense, para você conseguir R$ 1.500 por mês no Ecoponto, você tem que simplesmente juntar 700 quilos de papelão por dia. Acho que tem que contratar um Scania aí para botar no Ecoponto para conseguir R$ 1.500. Porque, para deixar claro, um dos argumentos da prefeitura era de que a sua reciclagem poderia bancar a ou conseguir taxa, alguma né? coisa. Mais e aí, ou menos isso, né? O líder do prefeito subiu na Câmara, né, dizendo que poderia até R$ 1.500. Pode. Se você juntar 700 quilos todo dia de papelão e deixar no Ecoponto, você consegue R$ 1.500. É possível, fortalezense? Fica essa pergunta para você. Entendi. Vereador, é um tipo do debate que meio que puxa, que antecipa a sucessão do ano que vem, ou isso não vai estar lá em 2024? Bom, eu gosto de pensar no hoje. Né? Ainda falta 1 ano e meio para as eleições. Então, eu penso no mandato hoje, o que está acontecendo hoje. Eu tenho um planejamento dentro do mandato, né, de projetos da população de Fortaleza, mas obviamente que isso impacta, obviamente que os números de impopularidade do prefeito Sarto estão na rua, onde várias manifestações populares. Semana passada subiu uma pessoa dentro aí no palanque do prefeito e falou algumas verdades do que está acontecendo, né? A saúde na nossa população, ela
está inexistente. Eu recebo todo dia e desafio qualquer vereador, desafiei lá no plenário, qualquer vereador que não recebe ligação todo dia da população sofrendo na pele a situação da saúde da nossa cidade. Mas é o quê? É remédio, é posto, o que é? Onde de 10 emergências que nós temos na nossa cidade, porta aberta, que se chama, 4 estão fechadas. Os hospitais sucateados. E, além disso, onde foi colocado aí um pacotão da saúde, que ninguém sabe, é meio que utopia, reformar quase 100 postos, enquanto em 2 anos só foi reformar 3, né? Beleza, vamos reformar postos. E o capital humano vem de onde? Né? Então, assim, a saúde de Fortaleza está um caos. E não é mudando todo dia de secretário que nós vamos resolver o problema da saúde da nossa cidade. E de maneira geral, a gestão Sarto está agora deslanchando, indo, no caso, começando agora a segunda metade. O prefeito disse que vai entregar basicamente 100% do que prometeu na campanha eleitoral, no projeto inicial. Isso, de alguma forma, não dá uma musculatura política para o ano que vem, ou o senhor não avalia nesses termos? Bom, eu acho que os números estão aí. Na última pesquisa foi feita, a desaprovação do prefeito Sarto chegava a 60%. Uhum. Né? Mas o termômetro maior realmente é nas ruas. Né? Como eu disse, acho que um ponto importante que nós estamos sofrendo é a saúde da nossa cidade. Entendi. Né? Foi colocado que em 100 dias taparia todos os buracos da nossa cidade, onde o rapaz que trabalha comigo hoje, passou na Bezerra de Menezes, o carro entrou dentro de uma cratera. Né? Então a cidade está completamente esburacada. Né? Então, assim, o prefeito Sarto está tentando, eu acho, né, se viabilizar, não sei se ele será candidato. Nós temos aí um problema partidário muito grande dentro do PDT, sendo ainda reflexo, né, não posso falar pelo PDT porque eu sou do PSB, mas sendo reflexo do tensionamento que houve no ano passado, mas nós estamos aqui para tentar ajudar e viabilizar projetos que consiga impactar positivamente na nossa cidade. Entendi. Na Câmara Municipal, a base aliada, vereador, é o que a gente chama de duas oposições, né? Uma oposição mais à direita e uma oposição mais à esquerda. O senhor, como sendo do PSB, está ali mais próximo à zona ali onde também está o PT, etc. O senhor falou aqui do ponto de vista do mandato do senhor. Do ponto de vista do bloco de oposição, como é que está essa articulação? Há algum debate interno entre os vereadores de oposição? Há uma pauta comum entre as forças políticas que compõem esse espectro opositor ao José Sarto? Nós temos hoje mais de 10 vereadores, eu digo, da esquerda, digamos assim. Dos 43, centro-esquerda, né? esquerda, centro-esquerda, dos 43 vereadores, né? Onde organicamente nós estamos ganhando vereadores devido realmente à falta de diálogo e perseguições que estão ocorrendo dentro da prefeitura, né? Então, recentemente nós tivemos aí o vereador Eudes Bringel, né, que se colocou realmente saindo da base do prefeito Sarto devido realmente à falta de diálogo. Como eu disse, Arivaldo, eu, como vice-líder, só fui recebido 2 vezes pelo prefeito Sarto. Né? Então, como é que você vai discutir a cidade se você, com o seu próprio vice-líder, você não consegue ter esse diálogo para saber como é que está o termômetro da Câmara Municipal? Nós tivemos mais recentemente agora também um tensionamento forte com a vereadora Estrela Barros, que também saiu da base do prefeito devido a essa falta de diálogo, né? Devido a pressões e retaliações que ela votou contra a taxa do lixo, né? Então, organicamente, a oposição está cada vez mais forte na Câmara não é dificultando, né? Ampliando o debate da nossa cidade. Mas o prefeito, ao mesmo tempo, meio que se aproxima de outras forças para manter ali a contabilidade dos votos. De alguma forma, houve essa compensação? O Sarto adquiriu alguns apoios diante de algumas defecções que houve? Está tendo realmente alguns movimentos estranhos dentro da Câmara, né? Dentro da gestão Sarto, ele está mudando alguns secretários, aí, o secretário de Planejamento, que era muito ligado ao ex-prefeito Roberto Cláudio, saiu recentemente, Marcelo Pinheiro, e eu fico me perguntando, né, com o secretário de Planejamento, que planeja o orçamento, conversava muito com o Marcelo, o orçamento da cidade, quando eu era presidente da comissão de orçamento, no meio de uma gestão que ele planeja os 4 anos, né, do PPA, ele sai. Nós tivemos recentemente aí, eu digo recentemente,
há 2 meses atrás a mudança no secretário de saúde e agora mudou de novo o secretário, né, de saúde. Nós tivemos aí o vice, e aí eu pergunto para o fortalezense, né, para os eleitores até da oposição, aí, da direita, dos bolsonaristas. Nós tivemos recentemente a contratação do Raimundo Gomes de Matos, que aí nada contra ele, foi um excepcional político, né, tem uma vida grande aí na política, é importante. O filho dele, inclusive, se efetivou vereador de Fortaleza, mas foi vice, candidato na chapa, vice do capitão Wagner. E agora está na gestão Sarto. Então, assim, a população mesmo está sem entender, né, essa aproximação do prefeito Sarto, né, com o capitão Wagner, com a ala bolsonarista. O senhor diria, então, que isso pode refletir até na própria narrativa do ano que vem, quando, por exemplo, o PT, se tiver candidato, associar o prefeito a alguma linha mais à direita, mais bolsonarista? É mais ou menos isso que o senhor interpreta? É a leitura? As peças estão se desenhando, né? E política é feita de gestos. Claro. Então, é notório, por uma colocação dessa do Raimundo Gomes de Matos na gestão Sarto, né? Um flerte tá na fundação da criança, com a né? ala bolsonarista. Isso. Né? Então, assim, começa a se desenhar e começa a se movimentar. Política é muito dinâmica e está aí a eleição de 2022 para provar isso. Né? Estava sem candidato e tivemos que decidir ali por um candidato do PT e colocamos uma pessoa altamente preparada, que é o governador Elmano, uma pessoa altamente sensível a projetos, né, da população. Nós tivemos, nesses 100 dias... aí várias inaugurações do VaptVupt, que é uma peça fundamental ali no Shopping Rio Mar. Nós tivemos as areninhas, nós tivemos o lançamento das cirurgias eletivas, que é fundamental para diminuir as filas. Né? Então o governador Elmano é muito sensível, muito, digamos assim, gente, né? A pessoa que sente na pele, já sentiu na pele o que é que sofre o povo cearense. O PSB em Fortaleza, ele tem quantos vereadores dentro desses 10, Léo? Nós, em 2019, fomos designados aí presidente do PSB municipal, onde fizemos um trabalho árduo, difícil, né? Conseguimos aí eleger 3 vereadores, né, de Fortaleza, do PSB. Infelizmente, em 2022, fui destituído na calada da noite, digamos assim, do partido, sem ser avisado, e aí parece que segue aí a linha do prefeito Sarto, sem diálogo. Fiquei sabendo pela imprensa que tinha sido destituído da presidência do partido. O partido hoje está sem nenhum representante na Assembleia Legislativa, sem nenhum representante na Câmara Federal. Então, um partido gigante com o histórico do PSB em Fortaleza se resume praticamente a 3 vereadores que, quando eu fui presidente, eu ajudei, né, a viabilizar. Então, estou disposto, conversei até com o presidente Siqueira lá em Brasília, estou disposto aqui a ajudar que o partido a reerguer o partido e colocar no lugar que ele deve estar, que é um partido grande do nosso país. Ou seja, tem muito trabalho pela frente aí, né? Muito trabalho pela frente. Tá certo, vereador. Vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui com o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado, Léo Couto, vereador de Fortaleza pelo PSB, que para lhe encontrar na internet faz como, vereador? @LeoCoutoBezerra. Muito bem, falando de futuro, a gente tem aí basicamente o corte entre a primeira e a segunda metade da legislatura, se bem que já estamos em abril, né? Sim. Mas aí, como o senhor se apresentou como um político organizado, com cronograma, com agenda, eu perguntaria, o que é que tem na prancheta neste 2023 e no ano que vem, vereador? A ideia a gente está apresentando um projeto por mês, né? Aqui na Câmara Municipal,
e a nossa ideia é, até o final do ano, a gente ampliar as parcerias com o terceiro setor e com a iniciativa privada. Quais são essas áreas de projetos? Nós temos, como Depois eu falei... a gente fala das parcerias. Nós temos algumas associações, onde a gente tem projetos emblemáticos da nossa cidade, né? Nós temos ali o Vicente Pison, com um projeto importante lá do MAS, dos jovens do Vicente Pison, que tem projetos de esporte, de reforço escolar, né? Que tem esse auxílio às famílias, que é muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo hoje, né? A saúde mental é fundamental na nossa cidade. O governo do estado, ele banca mais de 70% aqui em Fortaleza da saúde mental dos nossos jovens, né? A prefeitura entra com 30%, o governo do estado com 70%. Nós temos o Beco Céu, né? Como eu falei, que é da Gerando Falcões, que é o meu amigo Rutênio lá. E nós temos vários, nós temos o Edson Queiroz, nós temos a Elda também ali próximo ali do Quitino Cunha, nós temos ali nas quadras um trabalho espetacular ali do Kiko, ali que faz um trabalho fantástico ali na comunidade das quadras, do lado do Santa Cecília, sim, que a gente está tentando ampliar, como eu disse, né, com o terceiro setor, essa parceria para eles serem também gestores, né? É importante, e eu luto para que nós tenhamos uma grade para os nossos jovens, para as nossas crianças, de educação financeira e de empreendedorismo. Que o nosso jovem, ele cresce e não sabe empreender, não sabe o que é empreender. Semana passada, para você ver, né, e não se interessa por política. Eu estava dando a palestra lá no Quintino Cunha, Erivaldo, e eu perguntei lá a uma menina de 15 anos, né, na conversa, se ela sabia quem era o prefeito da nossa cidade. Ela disse que não sabia quem era o prefeito da nossa cidade. Né? Então a gente tem que plantar essa sementinha hoje para que as próximas gerações se interessem, sejam vereadores, sejam deputados, né, ou trabalhem com empreendedorismo, sim, social na nossa cidade e consigamos fazer uma comunidade, né, melhor. O senhor falou em governo do estado, teceu algumas críticas à gestão Sarto nos blocos anteriores. Ou seja, a relação com o senhor com o governo do estado, ela é mais amistosa, etc., do que com a Prefeitura de Fortaleza, né? Sim, porque a gente tem diálogo, né? A gente tem parceria, né? A gente tem uma ideia comum, né, para a sociedade, né, para o povo da nossa cidade, para os projetos da nossa cidade. Para você ter ideia, eu nem sei quantas vezes o governador Elmano só esse ano já foi a Brasília, atrás de recursos, atrás de viabilizar projetos para a nossa cidade. Recentemente acaba de chegar da China, né, onde firmou parcerias importantes com um país que é o maior parceiro, né, aqui do Brasil. Então, o presidente Lula também trouxe vários projetos de bilhões para o nosso país, onde, para você ver que o prefeito Sarto deve ter ido 5 vezes nesses 2 anos para Brasília. Né? Então, se está passando por dificuldades financeiras, se está precisando de recursos, se está precisando, tem que ir em Brasília, tentar viabilizar projetos, ou onde quer que seja, né, com iniciativa privada, né, parcerias, o que é que está dando certo na saúde no Brasil, Erivaldo, para a gente trazer aqui para a nossa cidade, né? Então precisa ter o desejo de transformar o que está dando errado, e é isso que a gente não vê nessa gestão municipal. Entendi. Os grupos estão a cada dia mais distantes, vereador, o grupo do prefeito e o grupo do Elmano, mas os dois são responsáveis por suas respectivas gestões. O senhor percebe um diálogo adequado? Está faltando mais diálogo? O diálogo precisa fluir? Na sua percepção, como está essa ponte, ou as pontes, né, entre as gestões Elmano e José Sarto? Existe um tensionamento notório, eu não sou do PDT, mas existe um posicionamento notório. Tivemos a convenção, né, há poucos dias aí do PDT, onde o Ciro, ex-governador, ex-ministro Ciro, foi para lá elogiar, né, a gestão Sarto, e a população acho que não está elogiando muito, não está gostando muito da gestão. Disse que a gestão era perseguida, né? Pois é, enfim, então nós temos aí, o senador Cid não foi, né, para a convenção. Então, como eu disse, desde 2022 continua, o reflexo de 2022 continua aí em 2023. Entendi. Né? Então, assim, eu torço, Erivaldo, de coração, que a gente tente diminuir esse tensionamento para não prejudicar a população da cidade. Claro. Né? Mas temos problemas partidários, né? Isso aí é notório, e a política é dinâmica, como eu disse. Né? Hoje eu permaneço
no PSB, né? O presidente estadual é o ex-deputado Denis Bezerra. Estou aqui para tentar ajudar o partido dentro do possível, a gestão do prefeito Sarto também, se quiser dialogar, conversar, estou aqui à disposição e sigo aí nessa parceria com o governo do estado para a gente viabilizar projetos para a nossa cidade. Certo. O PSB hoje está mais próximo do PT do que do PDT, como o senhor já falou muito claramente. Isso significa Esfera nacional, sim. Isso significa dizer que nas eleições municipais do ano que vem a tendência é o PSB ir para o palanque do PT? Na esfera nacional, nós temos o vice-presidente da República, o ex-governador Geraldo Alckmin. Isso. Então, nós estamos alinhados, o próprio PDT tem um ministério. Sim. O presidente do PDT, Carlos Lupe, tem um ministério. Mas em Fortaleza, o PSB continua com secretarias dentro da gestão. Nós estamos aqui ainda no início do ano, já saindo um pouquinho ali do início do ano, abril para maio, e acredito que nos próximos meses o PSB deva tomar algum rumo para saber como é que fica na gestão estadual, onde reflete diretamente também na gestão municipal, haja visto que nós temos eleições municipais para o próximo ano. Repito, estou aqui com toda tranquilidade, vou continuar no partido, hoje estou disposto aqui a ajudar que o partido cresça e vá para o patamar que merece. Ou seja, deverá haver algum tipo de decisão política e também de organização partidária, tentar reerguer o partido, né? É normal, Erivaldo, que nós entramos aí na eleição estadual, e é o primeiro ano, todo o Brasil tem uma reorganização do partido. Sim. Obviamente eu não estou dizendo que presidente A ou B vai mudar, tanto municipal como federal, mas nós temos um alinhamento a nível federal, onde aqui o diretório, tanto estadual como municipal, é provisório, e provavelmente nós teremos uma reorganização não só a nível Ceará, mas a nível Brasil. No caso, comissão provisória, em todo o Ceará, todos os municípios, onde há PSB, é comissão provisória, não há diretório, é isso? Não há diretório, todas são comissões provisórias. E o diretório, e no nível estadual, é diretório ou comissão? Também, provisório. Também, né? Provisório. Entendi. As forças de esquerda, elas pretendem, na sua avaliação, se unir, tendo em vista o embate nacional em termos ideológicos? O senhor acredita que nas eleições do ano que vem Fortaleza, a cidade, vai ser discutida ou teremos uma contaminação do debate nacional, vereador, como aconteceu em 2018, por exemplo? Nós temos muitos nomes para disputar as eleições municipais aqui na nossa cidade, Sim. E aí os partidos de esquerda, de centro-esquerda também, nós temos vários para disputar. E o prefeito Sarto, pelo que está encaminhando aí, também irá disputar as eleições. Mas como eu disse, Erivaldo, política é muito dinâmica, política muito dinâmica. Acredito que a esquerda possamos lançar um candidato à altura, como eu disse, nós temos vários nomes. Mas isso pode mudar no decorrer. Nós estamos aqui há um ano da janela partidária, nós estávamos discutindo aqui nos bastidores também a questão partidária, para onde eu possa ir, e eu disse, não, vou com tranquilidade esse ano, pretendo ficar no PSB, para no momento oportuno definir qual é a candidatura. Mas vou escutar os meus líderes, e acredito muito nesse projeto que governou o estado do Ceará nos últimos anos. Eu tenho certeza que nós vamos escolher, caso seja necessário, um candidato que venha gerir Fortaleza para todos. Entendi. O senhor, então, está dizendo que é um político de grupo, né? Se o senhor pertence a um grupo, não necessariamente ao PSB. É isso? Isso. Sou um político de grupo, sou fiel ao meu grupo. Foi provado nas eleições de 2022, fiquei contra o meu partido naquele momento por acreditar que o governador, naquele momento, o governador Camilo Santana, por tudo que fez pelo nosso estado, por sair com mais de 80% de aprovação
no Estado e 75% de aprovação aqui na nossa cidade, né, foi chancelado pelo povo de Fortaleza. Então, por acreditar nesse projeto, por acreditar nos meus líderes, Camilo, Elmano, né, o próprio Evandro também, com quem tem uma amizade que perpassa a política, uma amizade muito forte com ele, acredito que nós vamos, caso seja necessário, escolher um candidato à altura para concorrer às eleições ano que vem. Como está no PSB, se houver a formação política, falando aqui nessa reta final de programa, do ponto de vista até mesmo, lembrando aqui da citação que o senhor fez, da jovem que não lembrava o nome do prefeito, a juventude, ela precisa chegar mais? Como é que está o partido na busca dessas novas forças, dessa nova energia política, vereador? Como eu disse, o partido está deteriorado, digamos assim, né, aqui no nosso estado, quando não elegeu nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal, e temos 3 vereadores aqui na nossa cidade e alguns vereadores e vice-prefeitos aí, né, no estado. Eu acho que a gente tem que ter um grande papel político para trazer a juventude para discutir a política, né? Eu citei o exemplo dessa pessoa, dessa menina lá de 15 anos, mas, Erivaldo, quem você pergunta se alguém lembra em quem votou nas eleições passadas para deputado estadual e federal, as pessoas não lembram. Então, não é um trabalho só para os jovens, é um trabalho para os jovens e toda a população da nossa cidade. Né? A população não se interessa por política, porém, esculhamba o político, porém, fala coisas às vezes que não existe do próprio político, mandato, né? Porque não acompanha. Né? E eu sempre digo, olha, vocês têm que acompanhar para saber o que é que os seus representantes estão fazendo. Por exemplo, voltando aqui à taxa do lixo, quem votou a favor da taxa do lixo? Pressione o seu vereador, o seu representante. Né? E outras ações também, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Então é importante que a gente discuta muito, e esse aqui é um canal importante para a gente estar discutindo política, para que a população, não só a juventude, a população por inteiro, porque as pessoas esculhambam os políticos, criticam os políticos, mas não querem se candidatar. Né? Então é importante que as pessoas se candidatarem também, né? Empresários se candidatarem, empreendedores sociais se candidatarem, para a gente tentar daqui a alguns anos transformar a política que ela seja mais plural possível. E se a política não é ocupada por pessoas de bem, as pessoas mal intencionadas vão lá e ocupam, né? Perfeito, exatamente. Finalizando aqui o programa, a força da internet, o senhor que é um político aí que com muita estrada pela frente, que é atuante nas redes sociais, como que as redes sociais podem entrar nessa mistura, nesse caldeirão ideológico, vereador? Hoje é fundamental, né? Hoje é fundamental a gente passar as informações, passar o que está acontecendo. A gente tenta sempre passar da maneira mais leve possível. Às vezes, realmente, a gente tem que tensionar mesmo em momentos críticos e situações difíceis que a gente tem que passar. Né? Mas as redes sociais hoje é fundamental. Né? Há 20 anos atrás, para você falar para 100, 200 pessoas era uma dificuldade. Você tinha que fazer várias reuniões no dia. Hoje eu falo para 7.000 pessoas em algumas horas. Né? Tem alguns vídeos que têm 20.000 visualizações, outros têm 15.000 visualizações. Então é importante para a gente pensar o que é que a gente está fazendo do nosso mandato e que se a população no ano que vem achar que a gente deve ser recolocado, estamos dispostos aqui a prosseguir para mais um mandato. Legal, vereador Léo Couto. Foi um prazer enorme bater um papo aqui com o senhor, falando aí da sua experiência, dividindo com a gente um pouco da sua inteligência política. Gostaria de aproveitar nessa vibe aí que o senhor falou, a colocar suas considerações finais e querendo lembrar, para quem ainda não anotou, as suas redes sociais. Primeiro, agradecer ao Grupo Otimista, Erivaldo, por esse espaço. Como eu disse, é fundamental e cada vez ter mais espaço de comunicação para a gente trazer a política, para discutir a política, o que é que está acontecendo, o que é que seu vereador está fazendo, o que é que seu político está fazendo. Agradecer a você, né, fortalezense, e dizer que nós estamos à disposição na Câmara Municipal de Fortaleza, lá no Gabinete 11, para receber críticas, receber ideias de projetos e fazer um mandato participativo. Obrigado pela oportunidade. As redes sociais? @Léo Couto Bezerra.
Muito bem, vereador, muito obrigado. Boa sorte aí na caminhada. Obrigado. Apareça outras vezes, tá bom? Pode chamar. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.